Você já ouviu falar, ou sabe o que é, como funciona e o que significa o ciclo biogeoquímico do carbono? Fica aí que nós vamos te explicar. Mas afinal, o que é um ciclo biogeoquímico? Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclo da matéria, podem ser definidos como processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, sua passagem do meio ambiente para os organismos vivos e destes de volta para o meio. Então, são esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. No caso, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Por esses ciclos envolverem organismos vivos, o meio terrestre e elementos químicos recebem a denominação de biogeoquímicos. Então, basicamente, os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. Agora que você já sabe o conceito dos ciclos, vamos ver o que é carbono. O carbono é um elemento não metálico da tabela periódica. É representado pelo símbolo C, tem número atômico 6 e massa atômica 12. Ele é conhecido desde a antiguidade por ser o elemento base para a vida terrestre, tanto animal quanto vegetal, compondo estruturas como proteínas, gorduras e carboidratos. O elemento é responsável pela constituição de diversos minerais, além de estar presente não só em seres vivos, mas também em matérias fossilizadas como o carvão ou o gás natural. E para o carbono sempre se manter em circulação na biosfera, acontece o ciclo do carbono, que é um processo biogeoquímico em que o mesmo se move entre o meio ambiente e os seres vivos, permitindo a reciclagem dele e que sempre esteja disponível para os processos biológicos e ecológicos do planeta. O ciclo geológico é responsável por regular o fluxo de carbono pela atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Trata-se de um processo demorado, podendo se estender por milhões de anos. O gás carbônico presente na atmosfera estabelece uma troca contínua com o ambiente aquático, pois é necessário que haja um equilíbrio entre a quantidade de carbono que está na atmosfera, acima da água e na água. O gás carbônico na atmosfera se movimenta devido à ação das chuvas, já que se dissolve na água, formando uma solução ácida chamada ácido carbônico. Essa chuva ácida promove a erosão de rochas silicatadas, promovendo o chamado intemperismo, que libera íons que são levados até os oceanos. Lá, esses íons são utilizados por organismos marinhos na formação de conchas. Quando morrem, os restos desses seres se acumulam no ambiente, formando sedimentos no fundo do oceano e que, com o tempo, se transformam em rochas calcárias. Por meio do movimento das placas tectônicas, essas rochas podem ser levadas de volta ao interior da Terra, formando magma, que produz gás carbônico, o qual é liberado novamente para a atmosfera através das atividades vulcânicas. Todos nós sabemos que os organismos fotossintetizantes obtêm energia através da luz solar, e os organismos quimiosintetizantes obtêm energia através da oxidação de compostos inorgânicos. Bom, se você não sabia disso, agora você está sabendo. Esses seres podem ser plantas, bactérias, incluindo as cianobactérias e alguns protistas. Eles conseguem introduzir o carbono através desses processos. O ciclo do carbono biológico ocorre tanto no meio terrestre quanto no aquático. No processo da fotossíntese, os seres autotróficos sequestram o gás carbônico da atmosfera, que é alimentado pela energia solar, transforma o gás carbônico e a água em glicose. Após isso, o oxigênio é liberado e é utilizado por outros seres vivos através da respiração celular, onde o carbono é liberado de volta para a natureza. Na quimiossíntese, o processo é bem similar, mas tem algumas características distintas. Uma das principais diferenças é que, ao invés da energia depender da luz solar, a energia vai ser proveniente da oxidação de compostos inorgânicos. O carbono retirado é utilizado na fabricação de moléculas orgânicas, que serão passadas para outros seres vivos através da famosa cadeia IT alimentar. E o retorno do carbono ocorre devido ao processo de decomposição, responsável pela liberação do carbono e da água. Outro fator em que o carbono é lançado ao ambiente é a ação humana, que nos últimos anos tem sido responsável por aumentar drasticamente os níveis de gás carbônico. O ciclo lento do carbono, referente ao processo geológico, ocorre por meio de reações químicas e pelo movimento das placas tectônicas, o que faz com que ele seja extremamente lento, cerca de 100 a 200 milhões de anos até ser concluído. Como já vimos anteriormente, sua primeira etapa começa na combinação das moléculas de carbono com a água das chuvas, se transformando em ácido carbônico. Em contato com o solo, essa chuva ácida dissolve as rochas, liberando diversos outros minerais.
Esses minerais escoam para rios e oceanos, se acumulando até formarem novas rochas calcárias. Já o ciclo rápido se trata do processo biológico do carbono. Ele ocorre a partir da passagem do carbono entre diversos organismos da biosfera. Em contrapartida com o ciclo lento, ele pode percorrer dias, meses ou anos para ser concluído. Os principais organismos que fazem parte desse ciclo são os produtores, aqueles que realizam a fotossíntese, que retiram o gás carbônico da atmosfera e o transformam em carboidratos, como a glicose, assim como já foi nos dito. Espécies herbívoras e carnívoras também participarão do ciclo, durante relações predatórias entre si. Assim, o ciclo rápido do carbono se encerra após a decomposição desses orgânicos em forma de dejetos ou pelo encerramento da vida, fazendo com que o carbono volte ao solo e à atmosfera. Você sabe o que é o efeito estufa e o aquecimento global? O efeito estufa é o fenômeno natural que mantém a Terra aquecida por causa da ajuda de gases, como dióxido de carbono, o CO2, metano, o CH4, e vapor d'água na atmosfera que retém parte do calor emitido no planeta. Já o aquecimento global é o aumento anormal da temperatura, acontecendo pelo excesso de gases do efeito estufa no planeta. A conexão entre esses temas e o ciclo do carbono ocorre da seguinte maneira. O ciclo já falado regula naturalmente a quantidade de CO2 na atmosfera. Porém, por conta de atividades humanas, como o desmatamento, atividades industriais e a queima excessiva de combustíveis fósseis, essa quantidade aumenta. A abundância de CO2 intensifica o efeito estufa, já que retém ainda mais o calor, levando então ao aquecimento global. Podemos identificar a importância do carbono e seu ciclo para o nosso planeta. Sem o ciclo do carbono, as plantas não fariam sua fotossíntese, os seres não teriam oxigênio para respirar e não teríamos acesso a combustíveis como o petróleo, por exemplo. Brevemente citando a questão de que muitas empresas grandes emitem uma quantidade excessiva de CO2, podemos relembrar que, graças ao ciclo, as taxas de carbono não são maiores. Assim, a natureza ainda consegue sintetizar o CO2. Portanto, é possível identificar que as empresas ao redor do mundo devem fazer maiores esforços para utilizar fontes limpas e renováveis de energia, assim preservando a vida de todos os seres do planeta Terra.